Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E desta feita, como você observou no título, vamos abordar os cristãos e as mídias sociais. Isso com base que na lição da CPAD, né? A base. Lição 11 agora, lição 11 do terceiro trimestre, que tem como o título A Sutileza das Mídias Sociais. E aí vamos abordar ela e acrescentar algumas coisas que eu achei interessante para a nossa compreensão. Vivemos num mundo globalizado, não mais no mundo como vivíamos antigamente, né? As coisas evoluem e nós precisamos lidar com essa evolução, e dentre elas as redes sociais, né? Mas precisamos entender o que são essas redes sociais, essas mídias digitais, né? Do qual o cristão precisa lidar. E primeiro nós precisamos entender que são tecnologias ou plataformas, poderíamos dizer assim, que estão em rede, conectada à rede mundial, né, de computadores, né? E tem a sua utilidade, né? Tem a sua utilidade no desenvolvimento, na criação de projetos, em compartilhamentos de informações. Você pode usar essas mídias para compartilhar informações, produzir conteúdo, né? Transmitir esses conteúdos, essas informações dentro desses canais, né? Através desses canais, né? E nós temos vários exemplos dessas redes. Bem sabemos que os irmãos mais idosos, eles não utilizam, né? Quando muito, o WhatsApp, apesar que os irmãos eles estão se apropriando, mas nós poderíamos classificar essas redes como YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, blogs, né, onde você faz publicações, Telegram e dentre outros, né, que tem aí, entre outras mídias que existe. A questão para o cristão é o seguinte, vamos dizer assim, para o cristão, as mídias sociais, as redes sociais, elas são boa para o cristão ou ela é ruim para o cristão? Isso é bom ou é ruim para o meio evangélico, para o meio cristão? E nós devemos entender que nem é bom e nem muito menos o ruim, é neutro, né? As redes sociais, elas são neutras, elas nem são boas e nem são ruins, são neutras. O que eu quero dizer com isso? É uma ferramenta. O que vai depender é o uso que você, que eu, vamos fazer dessas redes, né? Dessas redes sociais, dessas interações, do qual nós vamos utilizar e aplicar a nossa vida, a nossa maneira, as nossas publicações. Vai depender de como a gente utiliza. Então não é boa e nem muito menos é ruim. Mas aí vem a questão. Então, irmão, como que eu utilizo essas redes sociais de uma forma que eu acabe não sendo atraído para as coisas ruins ou para uma vida de pecado? Tudo vai depender do guia ou da cosmovisão que você vai utilizar para estar utilizando essas redes sociais. E como nós somos cristãos, nós devemos entender que a maneira que nós vamos usar essas redes sociais é através da nossa cosmovisão cristã. Então, o guia para que o cristão utilize, seja o que for, ou viva, ou conviva, ou interaja, ou esteja inserido, é a Bíblia. E aí nós precisamos entender algumas coisas com relação à Bíblia, né? A Bíblia como o seu guia para as redes sociais. Primeiro, a Bíblia é inspirada por Deus. Lá em Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça. Então, a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é nosso guia e ela vai nos moldar, né, a utilizar as redes sociais, né, e ela ensina a maneira que nós devemos nos comportar e nos comportar também dentro das redes sociais.
e tendo convicção de que ela é inspirada por Deus, ela é inerrante e ela é infalível, né? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o cristão ele é instruído, né? A buscar essa perfeição e a praticar a boa obra, e também essa boa obra dentro das redes sociais. Como ela é neutra, eu posso usar ela para o bem, né? E a Bíblia também, ela vai guiar os nossos caminhos, né? Dentro da rede social. No Salmo 119, versículo 105, vai dizer exatamente isso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra ela deve guiar a nossa caminhada e interação nas redes sociais. Então, qual é o guia? O guia é a palavra de Deus, que é o manual para o uso de qualquer sistema humano, e nesse caso, as redes sociais, né? No texto de Eclesiastes, o autor coloca algo bem interessante, né? O capítulo 1, versículo 4 nos diz assim: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Ou em algumas versões, permanece para sempre, né? Então, nós devemos entender a partir daí que o mundo ele muda, né? O que eu quero dizer com isso? O mundo ele evolui, por exemplo, podemos dizer assim. O mundo ele está em constante evolução científica, com a intenção de facilitar a vida do ser humano, né? E em especial, em cada período da história da humanidade, nós vamos ter algumas particularidades evolutivas, poderíamos dizer assim, né? Se nós nos voltarmos para os egípcios, por exemplo, né? Nós vamos ter algumas coisas. Nós vamos ter o desenvolvimento da medicina com os egípcios, né? As técnicas fúnebres, as técnicas de enterro, a mumificação, né? E também as pirâmides do Egito, né? Quando nós nos voltamos para o povo sumério, nós encontramos, por exemplo, a escrita, o desenvolvimento da escrita. Quando nós nos voltamos para os romanos foram muito importantes para a propagação do evangelho. Nos romanos nós encontramos, por exemplo, o modelo de Senado, né? O modelo de Senado, nós podemos dizer que tem a sua origem no modelo romano, né? Modelo de direito, né? A pavimentação das estradas, que foram muito importantes para que o evangelho fosse propagado. As estradas que os romanos construíram teve uma importância muito grande na propagação do evangelho. O Coliseu de Roma também, né? E quando nós voltamos para pós-modernidade ou para a nossa contemporaneidade, nós encontramos exatamente o desenvolvimento da internet, do espaço cibernético, né? O cyberespaço, né? O mundo da internet, poderíamos dizer assim, o mundo das mídias sociais, é o que marca o desenvolvimento dessa geração, né? Um médico poder fazer uma cirurgia, por exemplo, ele estando em outro país a milhares de quilômetros de distância, e ele de lá online consegue fazer a cirurgia. Então é preciso entender que a igreja ela está inserida nesse ambiente, né, de globalização, de mídia e da rede, está inserida na rede, né? Mas nós precisamos entender uma coisa, né? Mesmo a igreja está inserida nesse contexto, nós precisamos entender que a igreja militante, né? Militante ao mesmo tempo, dentro da igreja militante, a igreja que está nesse embate constantemente para chegar a triunfar como a igreja triunfante, né? Precisa entender algumas coisas, a igreja precisa interagir com esse sistema, mas sem se contaminar. Trabalhar com essas ferramentas com o objetivo de propagar o evangelho e também
glorificar a Deus através dessas ferramentas, desses meios sociais. Jesus, na sua oração, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 15 e 16, ele vai dizer assim, ele vai pedir, né? Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livrem do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, qual o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo? A gente tem que viver no mundo, nós fazemos parte do mundo, mas não somos do mundo, não compartilhamos com o sistema de governo do mundo, não vivemos de acordo com o padrão do mundo, mas nós vivemos de acordo com o padrão do céu. Então, o texto diz que não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, essa é a oração de Jesus. Então, nós precisamos viver no mundo, mesmo não sendo do mundo, né? E nesse mundo digital, é interessante também que a igreja precisa entender que a missão, ela adentra também esse sistema. Esse sistema deve ser visto como uma oportunidade da continuidade da missão. No livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo 8, a promessa do recebimento da capacitação para a missão vai dizer assim, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. E esses confins da terra entram na rede. Antigamente, para você conseguir evangelizar um país, você viajava horas, viajava anos, né, para estar evangelizando esses países. E outra coisa, precisava se inteirar, fazer todo ali um planejamento, uma organização, e passar anos às vezes aprendendo a língua. Hoje você com as redes sociais você consegue dialogar com pessoas de outros países usando, por exemplo, o tradutor do Google para traduzir as suas palavras em português para a língua daquele país, e ali começa uma interação. Então nós poderíamos dizer que o confins da terra pode estar inserido nas redes, nas mídias, né? E é interessante também entender uma coisa, né? É que como o evangelho ele era propagado na época dos apóstolos, é interessante isso é bem legal. Quando estava pesquisando, eu encontrei algo aqui que eu vou falar para vocês bem interessantes, né? Então o cristão inserido, o cristão conectado nas redes sociais, tem que entender que como que, por exemplo, estavam falando sobre missões, como que, por exemplo, o evangelho era compartilhado na época do apóstolo Paulo, na época dos apóstolos, na época de Jesus, logo após Jesus, como esse evangelho foi compartilhado. Porque tudo, de certa forma, o mundo antigo, tudo era muito distante, né? Não havia, por exemplo, não existia avião, carro, metrô, trem, né? E tudo a distância era muito grande, né? E é legal porque isso era feito através os meios de comunicações, por exemplo, das redes sociais que eram utilizadas para estar havendo esse compartilhamento do evangelho, era através de cartas, né? E essas cartas elas eram levadas de forma muito precárias, né? A cavalo, a navios, né? E é legal aqui a Bíblia não consegui encontrar esse relato na escritura. O que a gente vai encontrar é quando Noé ele está prestes a sair da arca e ele solta ali o pássaro para encontrar se existia algum lugar, né? E aí ele volta, né? Sem encontrar nada, depois ele volta com algo e depois ele não volta mais. E é interessante, não, a Bíblia não relata isso, mas na época do Império Romano eram usados pombos correios, né? Os pombos correios eles já eram usados na época do Império Romano para distribuir informações com relação, por exemplo, às guerras, às batalhas. Era distribuído através dos pombos correios, né? A gente não tem relato, infelizmente, se for utilizado esse sistema. Então você vê que o sistema era muito precário, né? Demorava muito tempo para que as coisas chegassem, né? E em 1 Coríntios 5:9 vai dar exatamente essa ideia que as coisas eram feitas por carta. Já por carta vos tenho escrito, então Paulo as enviava, né?
E essas cartas, elas eram recebidas pelas igrejas e elas deveriam ser, depois de recebida, lida, se apropriado, copiado, compartilhado com outras igrejas. Então você vai ver que em Colossenses, por exemplo, capítulo 4:16, e quanto a essa epístola tiver sido lida entre vós, quando vocês se apropriarem da epístola, fazei também o que seja na igreja de Laodicense, e a que veio de Laodicense, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, a troca entre essas cartas, que eram o meio de comunicação. Agora, hoje, quando nós nos voltamos para hoje, a interação ela é instantânea, né? Instantânea, algo que demoraria muito tempo de viagem, de navio, né? Ou a cavalo, demoraria muitos dias, meses até muitas vezes, é feito de forma eficiente e instantânea, dinâmica, né? Em redes, por exemplo, como o WhatsApp, você mandou uma mensagem, a pessoa está lá do outro lado do mundo, ela recebe, Facebook, Instagram. Agora, o que se deve se observar é que nesse mundo nós temos muitos desafios a serem enfrentados, nós temos alguns perigos, né, nesse espaço virtual. E o cristão, ele precisa, nesse meio, ele precisa ser prudente, né? Ele precisa ser prudente como ele utiliza essa rede social por causa desses perigos, desses desafios, né? Efésios 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, né? Então, nós temos que verificar como nós estamos fazendo a utilidade dessa rede social. Será que nós estamos sendo nécios ou será que nós estamos sendo salvos, né? Será que nós, por exemplo, pegando a parábola das 10 virgens, né? Nós estamos ali preparados para a vinda do noivo ou nós não estamos preparados, né? Estamos sendo relapsos, né? E é preciso entender que o que está em jogo na nossa vida, né? Nas redes sociais também, é a nossa herança no reino, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 5, diz assim: porque bem sabeis isso, nenhum devasso, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, nós devemos nos policiar, senão estamos caminhando para a impureza, utilizando de forma impura o devassa, né? Porque o que está em jogo é a nossa herança no reino de Cristo, né? Uma coisa que é interessante também, que nós, para observarmos, é que muitas vezes as redes sociais ela traz alguns perigos assim e nós devemos nos policiar com referência a isso, né? O que se vê muitas vezes é que muitos cristãos ele passam o dia inteiro na rede social, mas ele não faz leitura, não lê as escrituras, né? Ele abandona a leitura das escrituras, né? Nós devemos ter cuidado também com excesso de informação ali constante e muitas vezes as informações elas são informações que vai abalar a nossa fé, que vai nos desviar, são informações que não vai acrescentar, mas muitas vezes ao contrário, vai tomar, vai roubar o nosso tempo, né? Também temos que ter cuidado com as atrações que as redes sociais têm, que nos conduzem rumo aos desejos pecaminosos, né? Muitas vezes você está num site ou está visitando algo e quando tu clica lá leva para um site pornô ou um site de relacionamento sem compromisso e daí por diante, né? Como também distrações mundanas que vão trabalhando a sua mente, o seu inconsciente e impregnando lá ideias na sua cabeça que vai lhe desviar do caminho de Deus, como também a normalização do pecado, né? De tanto você vê aquilo ali como natural, você acaba passando a ver o pecado como não sendo pecado. E esse é um desafio que nós temos, os desafios a serem enfrentados, né? Mas dentre esses desafios também, a era digital nos convida a observar a questão de algo que acontece muito na rede social, que é a desumanização. E o que isso quer dizer? Desumanização. Nós podemos pegar, por exemplo,
as igrejas virtuais. Muitas vezes essas igrejas virtuais que foram criadas, né, agora na pandemia bastante, né, tem um lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Você vê que muitas vezes essas redes sociais ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém, né? Você tá lá, assiste os cultos, mas aquele pastor não lhe conhece, não sabe nem quem você é. E na hora que você passar por atropelos, por dificuldades existenciais na sua vida, você fazendo parte do corpo de Cristo, você vai ter o auxílio ali dos irmãos. Mas quando você faz parte da igreja virtual, você não vai ter esse contato humano, você vai ver só no mundo virtual, mas quando vai para a prática, você se encontra ali sem uma igreja física, sem essa comunhão com os irmãos, né? Essas igrejas virtuais também produzem, dentro dessa desumanização, são igrejas sem envolvimento, onde as pessoas não se envolvem com nada, né? Não tem relacionamento, não tem cobrança, ele vive como ele quer, né? E nós sabemos que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós não vivemos mais como nós queremos, mas nós vivemos a vida que o Senhor propôs para que nós vivêssemos, negamos a nós mesmos a cada dia e vivendo uma vida que agrada a Ele. Então, a igreja militante é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja militante, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Nós podemos até utilizar as redes sociais para trazer pessoas a Cristo, mas depois nós devemos entender que a igreja militante é o corpo de Cristo aqui na terra, é verdadeira e física, real, visível, palpável, onde os seus membros se completam. Então nós devemos ter cuidado exatamente com esse mundo aí virtual que conduz as pessoas a viverem uma vida desumana, uma vida somente na rede social. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Nós somos o corpo. E o corpo ele precisa estar unido. É válido o trabalho nas redes sociais, né? É válido, mas nós devemos entender, nós fazemos parte do corpo de Cristo e esse corpo precisa estar unido, né? Como também muitas pessoas elas têm abandonado a igreja e passaram a se congregar somente em igrejas virtuais, por os motivos que eu já disse lá em cima, né? Uma igreja sem compromissos, sem relacionamentos, ninguém diz nada contra você, você vive do jeito que você quiser. Mas em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestam uns aos outros, e tanto mais quanto verdes, que se vai se aproximando aquele dia. Então, nós devemos viver, não devemos abandonar a igreja. Esse é um desafio. Ter as redes sociais, ter cultos online, mas ao mesmo tempo ter a humanização para não se tornarmos cristãos desumanos ou cristãos relapso com a casa do Senhor, com a igreja, né? Outra coisa que nós devemos ter cuidado, que nos desafia, é a questão das redes sociais nos conduzir ao mundanismo. Nós somos do mundo, mas nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Vivemos no mundo, mas não podemos amar o mundo. Vivemos no mundo, mas não podemos nos conduzir como o mundo se conduz. E é interessante dentro disso, ainda dentro desses cultos, é que muitas vezes esses cultos, essas igrejas online, elas muitas vezes têm transformado os cultos em espetáculos, né? Em espetáculos. E até mesmo igrejas físicas fazem cultos online, e esses cultos você vê, e ao mesmo tempo eu quero sair um pouco do mundo virtual e ir para o mundo real, para nós entendermos também essa espetacularização, né? Esse mundanismo muitas vezes entrando dentro das igrejas, igrejas que parecem casas de show, jogo de luz, escuridão total, né? Igrejas onde quando chega épocas festivas, decoram a igreja com essa temática, por exemplo, no Natal, né?
igrejas que produzem um ambiente escuro, igrejas que são voltadas para o gosto do freguês, né? O gosto do freguês. E essas igrejas online, elas são muito assim, né? Porque é o visível é o que atrai, né? Mas nós devemos ter cuidado com o que nós estamos fazendo com a igreja, né? Hoje ser tradicional ter uma igreja tradicional, viver de acordo com os pais, né? Os primórdios da igreja é equivocado. Ter uma igreja organizadinha, bonitinha, uma igreja sem adereços, uma igreja com seus bancos, ali o seu púlpito. Isso hoje é algo assim que não é atrativo para as pessoas, e elas procuram fugir, transformando os templos em mega templos onde se enche de adereço a gosto do freguês. Mas Jesus, ele traz o propósito do templo, e Jesus, ele encontrou exatamente mais ou menos algo parecido, só que dessa vez tirando o sentido do que é o templo, do que é a igreja. E muitas vezes é o que tem acontecido. E você vai ver em Marcos, no capítulo 11, versículo 15 a 17, Jesus expulsando os comerciantes do templo, exatamente porque tiraram o objetivo do templo. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras do que vendiam pombas. Então, estavam transformando ali, na época de Jesus, ali, vendiam, compravam ali, um comércio no templo, desfocando o objetivo. E Jesus, ele vai dizer no versículo 16, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E o versículo 17 diz assim: e os ensinando, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, casa de oração, mas vós as tendes feitos covil de ladrões. E é bem mais ou menos o que nós vemos hoje, né? Se nós formos observar, né? Nesses cultos, nessas megas igrejas, vai ter lá onlinezinho o número do Pix, para que haja transferências, para que haja contribuições, né? Então tem que ser atrativo, mas o objetivo da igreja é a casa de Deus, né? Que é reconhecida por as outras pessoas, e com foco na oração, na pregação da palavra, no discipulado, né? No cuidado desses irmãos. Então nós devemos ter cuidado com esse tipo de coisa. E quando nós dizemos que a associação dos cristãos com o mundo, nós vemos muito também a utilização dessas mídias para propagação pessoal, cantores, pregadores, né? Homens que estão caminhando para serem amantes de si, né? E a busca de glória, né? Colocar lá, hoje preguei em tal lugar, ganhei tantas almas, né? Ou colocar lá os cartazes, olha, vou estar em tal agenda, joga lá a agenda no Facebook, no Instagram, no Telegram, joga lá a agenda, vou estar em tal lugar, vou estar em tal lugar, vou estar em tal lugar, vou estar em tal lugar. E qual é o intuito, né? Se você vai àquela igreja, a igreja tem os seus membros. Qual é o intuito, né, disso? Hoje foram 10 almas para Jesus. Mas o que você quer dizer que foram 10 almas para Jesus, né? Foram 10 almas para Jesus, ou você é o ganhador, ganhei essas 10 almas, eu, né? É a glória, né? E Deus não dá a glória dele a ninguém. Numa dos 5 solas da reforma, sólida a glória. A glória é unicamente a Deus. Querem estar em evidência constante, evidenciar, tá ali em evidência, né? Sendo visto. Se não são vistos, tem alguma coisa errada, né? E aí entra a questão do cachê, né? Tantos pregadores quanto os cantores, cachês altíssimos, né? E ainda vão dizer assim: eu vivo da obra.
mas vive da obra. Enquanto você vive da obra, dizendo dessa forma, trazendo dessa forma, muitos não têm nem o que comer, muitos irmãos não têm o que comer. Então é algo assim que nós precisamos analisar, nós precisamos aprofundar esse debate, né? E conscientizar, né? São os cristãos também que eles a busca por like, né? Os like, e é preciso que nós sejamos vigilantes, né? Mas a questão é exatamente a quem essas pessoas elas estão servindo, não generalizando, né? Mas a quem muitas dessas pessoas estão servindo quando elas procuram essa glória, né? Eles procuram não uma glória para o Senhor, mas uma glória pessoal, né? Na tentação de Jesus nós vamos ver mais ou menos algo assim, né? Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrando me adorares. Então, quando eu estou buscando uma glória que não me pertence, a quem que eu estou adorando? Fica a questão, né? E aí vem outra coisa, perigos relacionados com, por exemplo, a sensualidade, né? Nós vemos as pessoas que muitas pessoas utilizam ali as redes sociais para fazer exposição, por exemplo, do seu corpo, né? Muitas pessoas usam as redes sociais, crentes, né? Botam ali o seu biquíni, se exibem, né? Ali promovendo essa sensualidade. E muitas vezes se esquece do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então é algo assim que nós precisamos refletir, né? O que essa exibição, essa sensualidade, essa exposição da intimidade, deitado na cama com seu esposo, com seu marido e postando ali nas redes sociais a sua intimidade, né? Muitos cristãos chegam ali, né, ao ápice de fazer troca de fotos íntimas, né? Mas tanto você que está enviando quanto você que está recebendo e é cristão, né? Ou não é cristão, mas está assistindo o vídeo porque achou interessante a temática. Em Mateus no capítulo 6, versículo 22 e 23, diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Então veja bem, se os seus olhos forem bons, que você olha, seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto,